Geografia! Oi, voltei aqui para nossa aula de geografia, continuando falando sobre as orientações espaciais. Vamos recapitular rapidamente as orientações espaciais? Norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, são os pontos cardeais. Eles servem na orientação, é só prestar muita atenção. Norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, são os pontos cardeais. Eles servem na orientação, é só prestar muita atenção. O sol nasce no nascente, ele morre no poente, o nascente é o leste, e o poente o oeste. com a minha mão direita apontada para o leste. A esquerda pro oeste, na frente o norte e atrás o sul. Norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, São os pontos cardeais, eles servem na orientação, é só prestar muita atenção. norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, São os pontos cardeais, eles servem na orientação, é só prestar muita atenção. Nós sabemos que, se virarmos com a mão direita para o lado que o sol nasce, nós descobrimos que lá é o leste. O outro lado, a mão esquerda, é o oeste. A nossa frente é o norte e atrás ficará o sul. A mesma coisa se virarmos as costas para aquela constelação que estudamos, o Cruzeiro do Sul. Vocês se lembram que a pontinha mais distante, mais brilhante daquela constelação, que aparece à noite no céu, ela aponta para o sul? Muito bem, então se virarmos as costas para o sul, vamos descobrir as direções da mesma forma. Para a frente é o norte, lado direito é o leste e lado esquerdo é o oeste, não é? Vocês se lembram disso? Legal, pessoal. Bom, então vamos continuar aqui na página 13 da nossa apostila grossinha. Muito bem. Indique com apenas uma letra os pontos cardeais, considerando o Cruzeiro do Sul como referência. Olha aí o que eu acabei de falar. O menininho aqui na nossa imagem está de costas para a constelação do Cruzeiro do Sul, para a pontinha mais distante, mais brilhante dela, que é aquela pontinha de baixo, né? Então, se o menininho está de costas para o Cruzeiro do Sul e nós acabamos de falar que ela aponta para o sul, vamos colocar as primeiras letrinhas de cada uma das palavrinhas, dos nomes das direções. Vamos recapitular as direções? Sul, sul. Qual letrinha começa sul? Sul. Falem aí em voz alta para que vocês possam ouvir e identificar, tá legal? Sul. Na mão direita, nós temos o leste. Leste. Qual letrinha faz esse som? Leste. Então, coloquem a primeira letrinha da direção leste. E depois temos o oeste. Oeste. O. Repitam em voz alta comigo. Oeste. Oeste. Qual letrinha começa a palavrinha oeste? E depois, por último, temos a direção norte, que nós falamos já que ela fica para a nossa frente. Então, norte. Norte. Repitam aí de casa comigo para identificarem qual letrinha começa a palavrinha norte. Norte. Qual letrinha faz esse som? Norte. Ouçam com atenção. Repitam em voz alta. Norte. E aí vamos colocar a primeira letrinha da palavrinha de cada uma das direções, preenchendo os quadradinhos aqui, ó, que o menininho está apontando, tá bem? Legal, pessoal. E agora eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Olha só. Na bandeira do Brasil e na moeda de R$1, podemos ver a representação do Cruzeiro do Sul.
Se vocês tiverem aí uma moeda em casa de R$ 1, prestem atenção nela. Esta constelação é uma das principais no hemisfério sul. É utilizada para identificar os pontos cardeais, que foi o que vocês acabaram de fazer aqui nessa atividade. E agora vamos fazer geografia na prática. Olha só, destaque a rosa dos ventos no material de apoio de vocês, que é essa aqui que vocês estão vendo, e siga as orientações do professor. Em seguida, utilize para saber a sua localização, utilizando os astros e seu corpo como referência. Então, o que é que vocês irão fazer com essa rosinha dos ventos, que está lá no nosso material de apoio? Bom, vocês pegarão a rosa dos ventos e irão marcar os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. E assim que vocês a pegarem, vocês vão virar o lado correto para o sol. Qual é o lado que nós apontamos para o sol? O sol nasce em qual direção? Na direção leste. Então vocês vão apontar onde vocês marcaram a letrinha L, o leste, para o lado onde o sol nasce. E isso se for de manhã. O sol está no leste durante a manhã. À tarde, ele está do outro lado, ele está a oeste. Então vocês têm que observar. Pô, agora é de manhã? Agora é à tarde? Para qual lado eu vou apontar? E aí vocês irão aprender e conseguir se localizar utilizando essas rosas do vento. Olha, guardem essa rosa com vocês. Utilizando, e vocês irão aprender onde vocês estão e a se localizarem utilizando essa rosa dos ventos. Guardem depois essa rosinha dos ventos dentro das páginas da apostila mesmo, tá legal? E depois disso, nós vamos para a página 14, olha só, os instrumentos de orientação. E aqui em cima nós temos esse QR Code azulzinho, eu não sei se está aparecendo azul aí para vocês, mas com ele vocês irão aprender muito mais. Então, terminando a aula, na hora de fazer as atividades, vocês podem pegar o celular, tirar uma foto do QR Code e descobrir muito mais sobre os instrumentos de localização, tá legal? Ao longo da história, a humanidade desenvolveu meios diferentes de orientação e localização. Conheça alguns deles. Pois é, da mesma forma que antigamente a televisão era enorme, era toda quadradona, até em preto e branco no começo, e depois foi evoluindo até chegar nela fininha, de vários tamanhos e colorida nos dias de hoje, alguns instrumentos de localização também passaram por essa evolução. E no começo, os descobridores, os navegadores se localizavam pelos astros, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, vocês se lembram? E depois foram desenvolvendo alguns instrumentos. No começo eram mais simples e depois foram evoluindo, né? Vamos descobrir alguns aqui. Olha só, nós temos a rosa dos ventos, que nós acabamos de ver. A rosa dos ventos é um instrumento apenas para manter as direções alinhadas. Nós descobrindo onde é o leste, oeste, norte e sul, já ajuda bastante saber para qual direção nós temos que ir, né? A bússola possui uma rosa dos ventos lá dentro dela. Vocês estão vendo aqui no desenho? E o que a bússola faz, pessoal? A bússola, ela aponta para o norte. Vocês estão vendo que nós temos esse ponteirinho vermelho aqui? Então, a bússola, ela gira. Você pode mexer a bússola e essa setinha aqui vai sempre apontar para o norte. Então, onde quer que você esteja, não importa se é dia, se é noite, você vai pegar a bússola. Para onde essa setinha vermelha apontar é o norte. E aí você já vai saber as outras direções, porque você sabe que para trás é o sul, para um lado é o leste e para o outro lado é o oeste, não é? E também temos o mapa do Brasil, que é o nosso país. Vocês estão vendo aqui que ele é pintado de diversas cores? Essas cores marcam as regiões do Brasil. As regiões do Brasil têm esses nomes: Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, por causa das direções. Então, se nós sabemos que lá em cima, onde é verde, é o norte, lá embaixo, onde é o laranja, é o sul. Tá vendo que tem até uma rosinha dos ventos indicando? Pois é, as regiões do Brasil são nomeadas de acordo com as direções. Na outra página, na página 15, nós temos mais instrumentos de localização, mas dessa vez são alguns bem mais modernos. Olha só, nós temos o GPS, que é um aparelho com tecnologia de localização por satélite, ou seja, o satélite que está lá sobrevoando o nosso planeta, ele indica as direções.
ele tem essa tecnologia para dar a localização exata de onde estamos. Vocês já viram lá o Google Maps, por exemplo, ou o Waze, que ele indica as direções que nós temos que seguir de carro, de Uber? Então, esse é o sistema que nós utilizamos mais modernos hoje em dia. E agora vamos observar a tirinha a seguir. Olha só, na pré-história, nós temos um homenzinho das cavernas olhando para o céu, né? Meio perdido assim, tentando saber onde ele está, o que está acontecendo. E depois aqui na próxima tirinha, no século XV, que é lá para os anos de 1400 e pouquinho, nós temos um navegador, um cientista, né? Pode ser um cientista, olhando para o céu com uma luneta, né? Porque nessa época ainda não haviam telescópios, eles usavam lunetas. E depois no final, nós temos um homem aqui, ó, no computador, vendo a imagem da Lua bem de pertinho. E aí, pela janela dele, tem uma estrela cadente. Vocês estão observando que ele não está olhando para o céu, ele está olhando para a tela do computador para observar? Olha como evoluiu a tecnologia, né? Nós não precisamos mais olhar simplesmente para o céu, porque muitas vezes está nublado, muitas vezes a iluminação da própria cidade em que vivemos atrapalha para que possamos ver as estrelas. E aí, assistindo a um vídeo, vendo imagens que a NASA, por exemplo, envia de satélites, nós conseguimos ver muito mais. Então vamos responder agora as atividades aqui abaixo. Em sua opinião, o que essas tirinhas representam? E aí, o homem observando com os olhos assim ao céu. Depois temos um homem observando com uma luneta e o outro olhando pelo computador com imagens muito legais sobre o universo. O que é que representa para vocês? Não precisa escrever nada aqui, tá bom? Vocês só irão pensar sobre isso. Depois vamos pensar assim: quais são as vantagens das diferentes maneiras de observar o céu? Como o homem das cavernas, como o homem do século XV. E nos dias de hoje, pelo computador, quais são as vantagens de cada um deles? O que é que vocês acham sobre isso? E por último, quais são as desvantagens? Ou seja, o que é que tem a ganhar e a perder essas três pessoas observando o espaço dessa maneira que eles estão fazendo aqui na tirinha? Vamos pensar um pouquinho? Não precisa responder nada aqui na apostila. São atividades para refletirmos, para pensarmos e questionarmos qual é a melhor forma de observar o céu, porque uma é melhor que a outra. Quero ver vocês pensando sobre isso, tá legal, pessoal? Bom, nossa atividade de geografia hoje é essa. Não teremos registro na apostila, mas eu quero que vocês façam a atividade das rosas dos ventos e tirem uma foto se possível, tá legal? E aí vocês enviam para mim. Então, ó, um abração para cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!